Olá! Hoje nós vamos falar sobre os grupos sanguíneos. Isso mesmo, a gente vai ver como acontece a herança dos grupos sanguíneos. E a gente vai começar a aula de hoje falando sobre o sistema ABO. Sistema ABO é uma nomenclatura popular, porque na verdade esse O que aparece aqui é o 0, porque ele representa ausência. Ausência do quê? Quando a gente fala em tipagem sanguínea, a gente está se referindo, em relação ao sistema B0, a uma proteína que está presente na membrana da célula. Essa proteína, ela recebe o nome de aglutinogênio, porque ela pode fazer uma aglutinação, que é uma reação de antígeno-anticorpo. Existem dois tipos de aglutinogênio, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, ou seja, uma proteína do tipo A e uma proteína do tipo B. Essas proteínas, elas podem aparecer na membrana da hemácia, dos nossos glóbulos vermelhos. E quem determina isso é um par de alelos que a gente possui. Então, eu posso falar o seguinte, existem 4 tipos sanguíneos. O tipo A, que tem somente a proteína A, o tipo B, que tem só a proteína B, o AB possui as duas proteínas, e o tipo 0, que não tem aglutinogênio nenhum, ou seja, não tem proteína nenhuma dessas duas proteínas, A e B, na membrana da célula. O que é muito interessante a gente saber? O que é interessante a gente saber é que quando a gente nasce com um desses tipos de aglutinogênio, a gente vai ter a aglutinina, que ela é daquela proteína que a gente não nasceu com ela, que ela não existe na membrana da célula. Ou seja, quando a gente tem o sangue do tipo A, a gente já nasce com os anticorpos anti-B. Então, a aglutinina é a mesma coisa que anticorpo. Então, quem tem o sangue do tipo A vai ter o anti-B, quem é B tem anti-A. Quem tem o sangue AB tem as duas proteínas, então, obviamente, ele não vai ter nenhum anticorpo contra essas proteínas. E o O, ou 0, como ele não tem nenhuma proteína, ele vai ter as duas. Deu para entender? Então, quando eu tenho o sistema ABO, eu vou ter um caso de alelos múltiplos. Por quê? Porque eu tenho múltiplos alelos, ou seja, 3 alelos, e não só 2, como a gente estava acostumados lá no comecinho da genética, quando a gente estudou. O isão A e o isão B são codominantes, e o izinho, ele é recessivo em relação aos dois. Então, se o izinho estiver junto com um desses dois alelos, vai prevalecer o fenótipo desses alelos, porque o izinho é não produção de aglutinogênios. Tudo bem? Ou seja, quem tem o sangue do grupo A, ele vai ser isão A ou isão A izinho. Quem tem o sangue do tipo B, ele vai ser isão B ou isão B izinho. Quem for do sangue AB vai ser isão A, isão B necessariamente. Lembrando que isso daqui é um genótipo heterozigoto, tá? Eles são diferentes. E, finalmente, quem tem o sangue do tipo O vai ser izinho. Fácil, não é? O próximo desafio é a gente conseguir descobrir como que acontece a tipagem sanguínea de uma pessoa. Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, tem um jeito muito fácil de você descobrir qual é o tipo sanguíneo de uma pessoa. Vamos ver? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o exemplo que eu tirei também do Planeta Bio, que é um site que eu gosto bastante, que é um site aberto, né? Como que a gente faz a tipagem sanguínea? Então, vamos lá. Eu quero fazer o teste de uma pessoa, no sangue de uma pessoa. Eu vou pegar uma lâmina, colocar 2 gotinhas de sangue e vou colocar o soro contendo o anti-A e o anti-B. Aqui eu tô falando que tem anticorpo anti-A e o anticorpo anti-B. Um anticorpo anti-A tá procurando qual proteína? A proteína A, certo? Se ele pingar nesse sangue e eu não perceber reação nenhuma, é sinal que ele não encontrou a proteína A. A mesma coisa aconteceu aqui, ele não encontrou a proteína B. Então, isso significa que essa pessoa não tem a proteína A aqui e nem a proteína B aqui. Então, ela vai ser do sangue do tipo 0. Olha a diferença que tem num sangue AB.
Se eu pingar o soro num sangue do tipo AB, eu vou perceber que quando o soro entra em contato com o sangue, ele parece que fica talhado. A gente chama isso de aglutinação. Aglutinação é quando você tem a reação do antígeno com o anticorpo, ou seja, o anti-A encontrou a proteína A aqui dentro e o anti-B encontrou a proteína B aqui dentro. Então, é sinal que essa pessoa tem proteína A e tem proteína B. Se ela tem as duas proteínas, ela vai ser do sangue do tipo AB. Adivinha como que vai ficar esse sangue aqui, então? Pinguei o soro. Teve aglutinação na primeira e não teve aglutinação na segunda. Então, ela tem a proteína A. Então, é sinal que esse sangue é do tipo A. E aqui, finalmente, a gente vai ter a testagem para um sangue do tipo B, onde a gente vai perceber que a reação só acontece no B. Tudo bem? Fácil, não é? A próxima parte vai falar sobre transfusão de sangue. A gente já viu como acontece a hereditariedade, que a gente tem um caso de alelos múltiplos. A gente já viu como reconhecer qual é o tipo de sangue. Agora, com base nesses conhecimentos que a gente tem, quem consegue transfundir para quem? Como que acontece a incompatibilidade sanguínea? Então, vamos ver. A gente tem esse diagrama que mostra para a gente... esse aqui é um diagrama que mostra as possíveis transfusões de sangue. Então, o O, ele está podendo transfundir para B, AB e A. Quem é do sangue do tipo B, isso daqui significa que ele transfunde para ele mesmo, mas ele não transfunde para mais ninguém, ou seja, ele só recebe. Então, aqui o O é o doador universal, o AB é o receptor universal. Sangue do tipo A só pode transfundir para ele mesmo e para B. Sangue do tipo B só pode transfundir para ele mesmo e para o sangue do tipo AB. Então, o que acontece? Quando a gente vai falar de transfusão de sangue, eu tenho que observar o aglutinogênio do doador, ou seja, qual é a proteína que está na hemácia daquele que está doando sangue, e eu tenho que perceber quem é o anticorpo que está em quem vai receber o sangue. Então, é assim, quem tem o sangue do tipo O, ele não tem nem a proteína A, nem a proteína B. Então, por que ele pode transfundir para os três? Porque, apesar desses três aqui já ter anticorpos prontos, O significa que não tem aglutinogênio. Então, esses aqui têm o que perceber como estranho? Não tem. Então, por isso que ele pode transfundir. Olha o contrário que acontece. O O, ele tem anti-A e anti-B. O A tem anti-B e o B tem anti-A. Quando o AB vai transfundir para qualquer um deles, ele tem a proteína A e a proteína B. Então, o anticorpo presente nesses três reconhece essa proteína como sendo estranha. E aí vai ter uma reação de aglutinação. O sangue da pessoa fica como se fosse uma gelatina. E aí ela não consegue, o sangue não consegue mais circular, e é por isso que ela vai acabar morrendo, né? Então, entendeu como que acontece o processo de transfusão? Eu tenho mesmo que agradecer vocês pela atenção. Espero que as próximas aulas sejam ainda melhores do que essa. E aí, nós estamos juntos. Vamos que vamos. Obrigada, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau.